Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio do programa Zona de Conexão. Este é um projeto de extensão que é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do Instituto Federal de Rondônia e da Pós-Graduação em Educação à Distância de Rondônia. E aí a gente tem feito vários episódios para discutir sobre pesquisa. Então, desde já quero agradecer a sua participação aqui conosco e hoje eu, professor Samuel, vou estar aqui conduzindo o momento juntamente com o nosso entrevistado do dia. Antes de eu passar a palavra, apresentar ele para vocês, vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho estatura mediana, tenho os cabelos encaracolados, estou usando óculos cor branca, sou de cor branca, estou com uma camisa azul escura, uma calça caqui e um sapato marrom. Estou no estúdio do IFRO, atrás de mim tem a logomarca da Educação à Distância do Instituto Federal de Rondônia. E o nosso entrevistado de hoje é o pesquisador Thales. Professor Thales, muito obrigado aí por participar com a gente. A gente já tem comentado sobre pesquisa aqui nos outros dois episódios e hoje a gente tem a sua participação. Gostaria que o senhor se apresentasse primeiro, para depois a gente começar o nosso bate-papo. Eu sou o professor Thales, já tenho alguns anos aí, apesar dos cabelos pretos e a barba preta, e a roupa toda preta ainda, tenho alguns anos como professor, como pesquisador, né? Sempre fui envolvido com pesquisa e no meu contato aqui com o Instituto Federal, com o ensino médio, né? O ensino mediado pela tecnologia e também a pós-graduação em gestão de EAD, que eu fui aluno, né? Concluinte da pós-graduação na turma de 2018, então eu já estou envolvido nessa questão da pesquisa e é um prazer. Quando a professora Anabelle entrou em contato comigo, eu falei assim, eu vou na hora, pode me chamar que toda hora eu vou, que eu gosto de participar e gosto de compartilhar com os alunos. Sim, e pra gente é um prazer aqui estar contigo nessa conversa. A pesquisa do professor Thales é o ensino médio com a mediação tecnológica no contexto amazônico. Professor, eu gostaria que o senhor conversasse, explicasse pra gente como se deu o processo de ter essa ideia de pesquisa, como se desenvolveu aí, o porquê dessa pesquisa, essa questão problema para iniciar a pesquisa. Então, em 2015, eu era professor da Escola João Bento da Costa e eu fui para a Secretaria de Estado da Educação. Eu estava na DGE, na Diretoria Geral de Ensino, junto com a professora Angélica, e estava começando a falar sobre a implantação do ensino médio mediado pela tecnologia. Então, antes de nós começarmos, teve uma audiência pública. E nessa audiência pública, onde nós fomos defender o ensino mediado pela tecnologia, né, eu ouvi um deputado e também alguns oradores lá que pegaram a palavra, né, de sindicatos, né, de organizações que foram lá falar que nós estávamos sucateando, que o ensino é deficitário, que o EAD, o aluno ia aprender com uma câmera, né, o EAD era o aluno aprender com uma fita cassete, até eu lembro a palavra fita cassete, sendo que em 2016 nem existia mais, né, mas era uma depreciação gigante do que era realmente o projeto, que é o ensino mediado pela tecnologia. E aí, quando eu entrei como professor, eu fui a primeira turma. As primeiras turmas pegaram aula de português, se não me engano, e já de cara foi comigo. Eu sou formado em geografia, né, era eu e a professora Redla. E quando eu entrei para dar aula, eu vi a qualidade, eu não tinha tido a experiência ainda aqui em estúdio e também na interatividade com o chat, né, com tudo.
E aí eu entrei e vi a qualidade, eu falei assim, não, eu vou começar a guardar os dados. E eu fui tabulando os dados, guardando, e aí eu fui desenvolvendo essa pesquisa que eu desenvolvi na pós-graduação, onde eu peguei a frase, a dor, né, que eu senti quando eu ouvi a depreciação que algumas pessoas fizeram desse ensino, e aí eu peguei os dados do QEDU, né, do portal também da SEDUC, as notas de português e matemática de um referido ano, e também as notas de português e matemática do ensino médio mediado pela tecnologia e do ensino médio regular. E peguei a taxa de inadimplência, que é a desistência do aluno, né? E quando eu cruzei os dados da mediação tecnológica, os dados do ensino mediado pela tecnologia, estavam bem mais altos do que os dados do ensino médio regular. Fiz toda uma análise estatística para não ter erro ali, e a gente viu que realmente a qualidade do ensino e aprendizagem dentro da mediação tecnológica, dentro do ensino, né, EAD, estava maior do que o ensino médio regular. Muito interessante, e é muito legal perceber que essa questão da ideia da pesquisa surgiu de uma dor ali, e o que a gente tem comentado aí das pesquisas, elas surgirem a partir de um problema identificado. E uma outra coisa interessante aí que eu gostaria de que o senhor comentasse em relação a essa experiência da pesquisa, você pesquisou em relação à sua vivência ali, Sim. ao que você estava vivenciando. Tu enxerga que foi mais fácil conseguir pesquisar, estando inserido no ambiente ali da pesquisa, ou talvez se estivesse de fora, como seria assim? Eu acho que é equilibrado, Sim. porque foi mais fácil, porque como eu estava dentro da secretaria, então eu tinha acesso aos dados, Conhecia. que hoje também qualquer pessoa tem, porque os dados são abertos, né? O governo do estado não fecha esses dados em relação à pesquisa, né, a pesquisadores. Mas também foi muito difícil porque era algo muito novo, né? Nós tínhamos o IFRA, que era um parceiro, né, da secretaria, com o EAD, né, com o ensino médio, com o ensino técnico, com as graduações, mas a SEDUC nunca tinha feito isso. Então era algo muito novo. E aí quando eu comecei a pesquisar, por exemplo, tinha pouco material base teórica da Amazônia, porque se você ver o título, Sim. no contexto amazônico. Então eu tinha coisa só de Manaus, mas eu não tinha das outras partes para fazer uma comparação, para fazer uma análise. Então foi um pouco difícil nesse aspecto, mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu. E realmente assim, essa questão da dor, eu sempre falo assim, para qualquer pessoa que quer desenvolver uma pesquisa, ele tem que realmente assim, eu não sei se é porque eu sou hiperativo e eu tenho muito essa questão do social. Eu quis desenvolver uma pesquisa que realmente fosse algo interessante e que as pessoas olhassem assim e falassem, isso aqui faz sentido. Por quê? Porque eu lembro, durante a pós-graduação, os professores, principalmente o professor João Nimar, ele sempre colocava muito assim, olha, a gente tem que fazer algo relevante, tem que fazer algo que realmente tenha impacto. E aí eu peguei essa frase, essa dor, eu já tinha esses dados tabulados e comecei a escrever, né? Foi uma dor minha, mas foi uma dor de todos ali, só que ao mesmo tempo não era só uma dor ali abre aspas, do confronto que eu estava tendo, mas era uma dor também que eu senti do social, porque aquela frase dizendo que o aluno estava pegando aula com a TV, eu estava trocando o professor por um videocassete, que foi o que eu ouvi do deputado e da pessoa, o aluno lá na ponta, ele indiretamente estava sentindo essa dor também, né? Por quê? Por causa da ausência de professor, a demanda reprimida gigantesca, né, para ir lá para a zona rural, e a gente conseguiu então trazer uma solução pontual com qualidade. Sim, sim. E é interessante perceber aí essa questão da pesquisa. E a sua pesquisa, ela foi uma pesquisa quantitativa, sim, né? Uma pesquisa que foi lá, identificou os dados. E aí, durante a tua pesquisa, tu olhou para o ensino médio com mediação tecnológica, mas também o ensino médio presencial. Comente um pouquinho aí em relação aos achados da pesquisa em relação ao ensino médio Rondônia. Os dados eram quantitativos, né? Mas aí, pela minha experiência em sala de aula e pela minha experiência também aqui no EAD, eu me fiz uma pergunta. Eu falei assim, gente, eu me coloquei no lugar do aluno. Eu falei assim, cara, era um projeto que estava sendo implantado, mas mesmo assim, aí eu pensei da seguinte forma,
por que não há evasão? O que está acontecendo na ponta que a evasão do ensino médio mediado pela tecnologia é menor do que a evasão do ensino médio regular? Outra coisa, por que nós temos a questão das notas nas avaliações de português e matemática? As notas são maiores. Aí eu fui fazendo algumas perguntas. E aí eu vi uma coisa, por exemplo, no ensino médio mediado pela tecnologia, tinha um professor tutor em sala de aula e nós estávamos aqui em estúdio. Então não era assim, o aluno em casa, no computador. Tinha um professor tutor na sala de aula. E, de acordo com a Fundação Ayrton Senna, a média, por exemplo, num tempo de aula de 45 a 50 minutos, a média de minutos que o professor realmente dá aula no ensino regular é entre 18 a 25. Por quê? Porque o professor tem que sair de uma sala de aula e ir para outra. Chega lá, ele vai, às vezes, montar o data show, colocar a aula no computador, vai fazer uma chamada, vai quietar os alunos, colocar os alunos de uma forma que eles possam... É aí que eu vai começar a aula, já foi 10, 15 minutos. E quando ele acaba, a mesma coisa. Né? Ele vai acabar, e é toda uma transição. Então, a Fundação Ayrton Senna fala que há uma perda muito grande no ensino médio regular do tempo de aula, coisa que no EAD não tem. Por quê? Porque o aluno estava ali na sala de aula, aí vinha intervalo, saía o intervalo, os alunos saíam para comer, de repente, pum, batia os sinos, os alunos voltavam, a gente já estava, ou o outro professor já estava online, e aí não tinha chamada, o professor não tem tempo para poder ficar brincando, contando piada, ou então, senta aí, vai fazer atividade, que eu vou ficar aqui, quando vocês acabarem, você me dá aqui que eu dou o visto. Não tinha. Então era aula, atividades, né, que a gente resolvia, mas era muito produtivo. Então, assim, o nível de entrega e de produtividade era muito alto. E isso gerou muita atenção. Claro que também a qualidade dos professores, a gente sabe que um professor que se dedica, um professor que tenha realmente habilidade pedagógica, né, a habilidade de oratória, ele é um professor que chama a atenção do aluno. Então, a gente tinha professores que davam aula fantasiada, tinha professor que usava música, tinha professores que usavam teatro, tinha professores que usavam diversas técnicas, né, a competitividade, e isso foi muito favorável para os nossos resultados. Interessante, muito bom aí ver todas essas questões. Eu queria que tu, assim, descrevesse se teve alguma dificuldade aí no processo de identificar o problema, executar a pesquisa, escolher os dados, tabular esses dados. Sim. E até produzir aí o artigo final, que é resultado da tua pesquisa. Dificuldade a gente sempre tem, né? Porque a gente tem dificuldade interna e externa, né? Sim. Externa, tempo. Externa, dificuldade de você encontrar os dados mais corretos, né, que tenha maior confiabilidade, né, e aí realmente assim foi um pouco difícil para eu conseguir todos esses dados e validar os dados, saber se realmente aqueles dados estavam corretos, né, então eu validei os dados tanto do ensino médio regular como do ensino médio mediado pela tecnologia, e depois a tabulação já foi mais fácil por causa da minha formação. Sim. Né, eu sou formado em geografia, mas eu tenho mestrado na área de geoestatística, então foi algo mais fácil. E aí eu fiz a tabulação dos dados, né, continuei validando esses dados, e aí com os dados, eu fiz um efeito contrário, né, com os dados que eu comecei a escrever. A maioria das pessoas escreve, levanta o porquê, eu não, levantei os dados, depois eu comecei a escrever. E aí eu gerei, né, todas essas informações, e talvez assim, eu tive também um pouco de dificuldade, porque como eu sou um professor de sala de aula, eu vou tentar explicar da melhor forma possível. Como eu sou um professor de sala de aula e sempre fui um professor de sala de aula, de estar lá no chão da escola, a minha linha de pesquisa, ela nunca ia para o pedagógico. Eu sempre fui da área de pesquisa ambiental, da parte de planejamento estratégico. Aí eu tive que pegar uma base da parte pedagógica, uma base dos professores. Mas o que me facilitou? A pós-graduação. Porque na pós-graduação eu tive muito contato com muitos escritores, muito material que os professores passavam, que tinha, né, no AVA. Então, assim, isso me favoreceu, que me deu um arcabouço realmente teórico, que me abriu muito o leque. Por exemplo, eu falo assim, sem falsa modéstia, a professora Anabelle, que foi minha orientadora e hoje é muito minha amiga e também é orientadora em outros artigos, eu falei para ela assim, professora, eu tenho dados para escrever uns 10 artigos. Né? Tanto que eu já escrevi 2. Sim, olha. Já escrevi 5 e publiquei 2, né? Sim. Mas assim, por quê? Por causa desse arcabouço realmente teórico que a gente levantou com os dados.
Uma outra situação também que é interessante a gente colocar para o pesquisador, ele tem que definir o que ele é bom. Por exemplo, como eu sou da área de humanas, eu sempre fui muito bom de escrita, porque eu leio muito, então eu sempre fui bom de escrita. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa não é tão bom de escrita, mas ele é bom no quê? Ele levantar o problema, levantar a hipótese, ele é bom na parte metodológica. Ele não é bom ali na escrita, mas ele é bom na metodologia, né? O outro pode ser muito bom, por exemplo, na análise de dados, né? Por exemplo, nós temos professores da pós-graduação que eram da área de TI, então você pegar aquilo que você é bom e aquilo que você tiver como ponto de atenção, aí que entra o orientador, né? Sim. Aí que entra o orientador. Então, por exemplo, eu tive a orientação da professora Anabelle, foi muito positiva, ela leu, né? Ela fez alguns apontamentos bem favoráveis e a gente acabou publicando essa pesquisa e assim, esse ano vai sair mais coisas aí. Olha, isso é muito bom. Assim, uma das dificuldades e aí que o professor Tales falou, normalmente que o pesquisador encontra é o tempo mesmo, a gestão ali do tempo. E aí vou retomar lá no começo da nossa conversa que ele falou, olha, já estava inserido ali na pesquisa e aí isso colaborou entender mais o processo. Eu gostaria que comentasse, já falou de alguns resultados que tiveram aí, mas a gente sabe que tem alguns outros resultados que tu já compartilhou aqui em relação, que são frutos da tua pesquisa, além da publicação. Gostaria que tu compartilhasse um pouquinho. Então, nós conseguimos evoluir, né? Nós tivemos outros professores também, pesquisadores que publicaram, mas foi muito positivo a gente ver o quê? Primeiro, que nós começamos no primeiro ano do ensino médio, e a gente foi segundo ano, aí o segundo artigo que eu fiz a comparação, por exemplo, 2016, a gente pesquisou alunos de primeiro ano, que era a implantação do projeto. Sim. 2017, os alunos foram para o segundo ano, então eu fiz a análise deles no segundo ano e os alunos que entraram agora no primeiro. Quando eu fiz o comparativo de notas e também de evasão, não havia diferença. A evasão e as notas da galera que estava no segundo ano para a galera que estava no primeiro ano, ela não houve diferença. Ou seja, eu achei muito interessante isso. Nós conseguimos implantar uma cultura, né? Uma outra situação também, gente, que eu gostei muito, e assim a gente vai... eu também escrevi como um ponto de atenção para algum artigo desse ano, essa questão da tecnologia, de você conseguir... durante a aula, você fazer algumas coisas que em sala de aula o tempo não dá. Por quê? Porque é impossível você dar uma aula EAD sem planejamento. Agora, no regular é possível. Tem muito professor que não planeja. Ele já está assim, 10, 15 anos com as mesmas turmas, 10, 15 anos que não muda o livro, e ele dá a mesma aula e ainda dá a mesma prova. Passa 10 anos com a mesma prova, né? Claro que isso só acontece em outro estado, aqui em Rondônia isso não acontece, né? Só lá bem longe, né? Longe. Mas no nosso caso, você tem que programar. E é interessante que a gente via muitas ferramentas que a gente foi aprendendo e também, no caso, quando eu entrei na pós-graduação, aprendi bem mais. Para ter uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar do Kahoot. Algo assim que, por exemplo, eu estudei com a Nara, e ela falou assim, você não sabe o que é Kahoot? Eu falei, não faço a mínima ideia. E aqui, por exemplo, no IFRO já é uma coisa assim, todo mundo usa, era um negócio assim, eu me sentia um analfabeto digital. E detalhe, eu sou da área da tecnologia e eu nunca tinha ouvido falar. Por quê? Porque eu estava ali no regular, do Pincel, do Cusp GIS, né, o máximo um data show com PowerPoint com bastante figura, e aí eu fui vendo algumas outras tecnologias. Isso aí teve muito efeito também, quando esses alunos passaram para o terceiro ano, que eu já tenho também os dados tabulados, que a gente conseguiu implantar a cultura realmente também do aluno fazer o Enem. Então a gente, no primeiro ano do ensino médio da mediação tecnológica, a gente começou a implantar os simulados. Então quando ele chegou no terceiro ano, os alunos já estavam fazendo simulados, já estavam fazendo, e isso foi muito positivo. Nós tivemos alunos aprovados, alunos de escola pública, de difícil acesso, quando a gente fala são escolas rurais, que foram aprovados no Instituto Federal, em cursos técnicos, em graduação e também na Universidade Federal, né? Isso para nós, assim, como professores, é algo muito positivo. Você vê um aluno saindo, que sai do nono ano sem nenhuma perspectiva, ele entra no ensino médio mediado pela tecnologia,
com acesso à informação gigantesco, com AVA, com material, com tudo, e ele chegar na faculdade, né? Aí a gente se sente muito realizado como professor. É a realização do professor, né? Verificar realizado. essas questões. Vou aproveitar aqui, estava olhando, agradecer já a participação de todos. Aqueles que tiverem alguma pergunta, pode enviar aqui no chat, que a gente vai estar fazendo. Aproveitar também e dizer que já vai ser deixado na descrição do vídeo e também já está aqui no chat, para quem está participando ao vivo, para fazer o registro de participação aqui na nossa roda de conversa. E aí, tu falou um pouquinho em relação aos resultados, e aí temos muitos resultados. A pesquisa em si gerou de uma provocação, e aí já gerou outras pesquisas. O artigo em si, que é da mediação tecnológica, na região amazônica, ele já foi publicado em revista, né? E também foi publicado o resumo em um anais de evento, né? Então, assim, gostaria de tu relatar aí, só para a gente já caminhar aí pro encerramento da nossa conversa, passar rápido. Nossa, passa bem rápido. Muito rápido aqui o nosso momento, mas desafios, pensando aí você de iniciar uma pesquisa com todos os desafios de tempo e dificuldades, mas assim, ter uma fala encorajando aquelas pessoas que querem iniciar na pesquisa, mas às vezes não sabe como iniciar. Tem alguma dica aí que você poderia compartilhar com a gente? Tem um livro do Simon Sinek, chama Comece pelo Porquê. Esse livro abriu muito minha mente quando você tem um porquê, você consegue dar um norte. Então, por exemplo, você quer começar uma pesquisa. Primeira coisa, acho legal você definir o porquê baseado nas suas habilidades. Você tá na área da educação, então, por exemplo, qual é a dor? Qual a dor? O que te dá, o que te causa, como eu posso falar? Insatisfação. O que te causa insatisfação, né? Por exemplo, eu quando estava no ensino médio regular, eu era professor do João Bento, eu tinha uma insatisfação que era o quê? Era os alunos terem a oportunidade de estar ali com um acesso gigantesco de conteúdo para entrar na universidade e eles levaram isso na brincadeira. O que a gente fez? Nós criamos um roteiro com os professores. Esse roteiro era o quê? Era um script. O que o aluno tinha que fazer, o que o professor tinha que fazer. A gente gerou uma cultura dentro do João Bento gigantesca, que durante muitos anos ela foi aplicada e a gente tem resultados gigantescos até hoje. Mas o que te causa realmente inquietação? A inquietação dentro de você profissionalmente. E aí, em cima disso, eu já falo assim, 3 coisas. Uma, leia muito. Revistas, procure em anais de livros, procure em palestras, procure em congressos. Tem muito, por exemplo, dependente da sua área, você vai lá e coloca Congresso de Educação à Distância, né? Tem o CEMEAD aqui do IFO, por exemplo, tem muito material bom, né? Que é a Semana de Educação à Distância. Agora já é um congresso. Um congresso agora, né? Estamos na edição com aí, congresso. Aí assim, você procura lá, tem muito artigo, começa a ler, e aí, em cima disso, você vai ver como que vai surgindo ideias, que às vezes você pode pegar até uma ideia de uma pessoa e você trazer para sua realidade, modificando ali o objetivo. Tem muita coisa assim, que basta você ter um olhar diferenciado. Então, eu já falei assim, primeira coisa, comece pelo porquê, pense naquilo, levante uma dor que te causa inquietação, ou inquietação de uma sociedade, ou de um grupo, leia muito, procure material para isso. E outra coisa, tem um mentor, um tutor, né? Existe um conceito chamado Mastermind, que é muito interessante. Você estar no meio de pessoas, né? Se você quer se tornar um pesquisador, se você quer publicar, converse com pessoas que publiquem. Converse com pessoas que tenham esse mesmo ideal. Por exemplo, no meu caso, eu sempre escrevi muito bem, porque na minha graduação eu fazia parte de um laboratório, né, que era assim, a gente publicava artigo, eu na graduação publicava 2, 3 por ano, né? Quando eu cheguei no mestrado, a minha orientadora de mestrado, ela publicava 40, 60 ao ano, porque ela tinha muito orientando, né? Então assim, eu sempre vim de um meio que publica muito, então com isso, eu posso falar assim, parece que gerou uma facilidade, não gerou uma facilidade, me gerou uma rotina, né, de publicação. Então assim, começa
e vai fazendo, né? Às vezes você manda para o orientador devolve todo riscado, fala que está totalmente fora. Isso tem que ser incentivo e não, não vou mais fazer. Isso tem que ser um incentivo. Dizer assim, poxa, pelo menos eu estou sendo orientado. Aí você devolve e faz, e devolve e faz, até chegar ao ponto que vai ficar bacana. E quando você publicar o primeiro, gente, é só começar. Aí você já vai, e aí as portas abertas para um mestrado, para um doutorado. Entende o processo, né? Essa questão é muito importante você olhar e ter as inquietações, mas buscar o conhecimento em diversas fontes. Professor, nós recebemos uma pergunta aqui do Francisco Leonardo e ele fala: professor, o senhor poderia nos dizer sobre o percentual de alunos participantes da pesquisa que, embora sendo mediados por tecnologia, não atingiram o objetivo final de aprendizagem? Talvez, eu não sei se lembra de cabeça, mas... Lembro. Lembra? Lembro sim. Oh. A taxa de evasão na mediação tecnológica no início, em 2016, ela chegou a 11%. E a taxa de evasão no ensino médio regular chegava a 24%. Né? O ensino-aprendizagem em matemática era 14%, que não alcançaram as notas da avaliação, e em português era 12% no ano. Sim, olha aí, muito, muito diferente aí, né? Muito significativo esses resultados. Não, você pegar 14% dos alunos não alcançaram média favorável em matemática no ano, né? Isso, se a gente for pegar uma realidade de uma escola, isso é bem baixo. Reflete. Né? É um reflexo bem diferente da realidade que a gente enfrenta, né? E aí, aproveitando aqui que esses dados, no link aí do vídeo que vai ser disponibilizado posteriormente, vai ter o link do artigo, porque aí você pode acessar e pode estar verificando todas essas questões. Professor, eu gostaria muito de agradecer por este momento, pela participação. Gostaria se o senhor tiver mais alguma colocação que lembrou aí, que gostaria de partilhar com a gente, mas já estendeu em nome do Grupo de Pesquisa de Educação à Distância e da pós-graduação em Gestão de Educação à Distância do Instituto Federal de Rondônia, agradecer muito a sua participação e agradecer por esse momento aqui de conversar um pouquinho com a gente sobre pesquisa. Eu que agradeço, né, professor Samuel, pelo convite, professora Anabelle também, e todos os professores da pós-graduação, né, agradeço esse convite e falo assim, o que eu posso dizer para qualquer pessoa que está me ouvindo, que vai me assistir, né, nessa grande estrada, nesse grande shopping que é a internet, né, eu falo assim, não parem, né, não parem, realmente assim, a gente tem que ser inquieto. Né, de 2018 para cá, eu já trabalhei com parte de desenvolvimento econômico, já trabalhei com a parte agrícola, né, dentro do governo, e agora estou numa secretaria trabalhando também com dados, né, na área de saúde. Né, e sempre trabalhei com essa parte, assim, trabalhei com números, mas nunca deixei a educação. Eu continuo na educação, trabalhando, escrevendo artigos, lendo, dando aula em alguns segmentos. Né, então, o que eu posso falar assim, seja inquieto, mas tenha um propósito. Eu vejo professores falando de fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, porque eles querem aumentar o salário. Isso é positivo, né? Eu acho que é muito positivo. Nós temos que realmente pensar nisso. Mas um propósito de vida é aquilo que te traz realmente, quando você trilha ele e quando você alcança o seu objetivo, ele te traz felicidade. Então, assim, como eu falei, para mim, eu ficava muito feliz quando eu via alunos, por exemplo, de aldeias, lá de tribo indígena, por exemplo, em Costa Marques. Eu vi alunos, por exemplo, de Riozinho, em Cacoal. Eu vi alunos assim, distante, mandar mensagem para a gente no chat, participar do AVA e falar assim: professor, eu estou aprendendo muito nas suas aulas, isso aqui. Eles tiravam foto, publicavam nas redes sociais, e era um feedback tão favorável, e eu via realmente assim, que a diferença que o professor faz, não só no meu caso, eu mando um abraço a todos os professores da mediação tecnológica, né, que já passaram de 2016 até hoje, também um abraço a todos os professores aqui do IFO, mas que entenderam realmente o papel do professor. A gente não repassa conhecimento, nós realmente ensinamos para a vida, né, a nossa postura, nosso tom de voz, o conteúdo e tudo isso. Então, alinhe aquilo que você está fazendo
ao seu propósito, você vai ver como facilita a vida. Então, realmente, essa é a palavra que eu tenho para falar, né? E sejam felizes. Muito obrigado, professor. Para a gente encerrar aqui, já quero agradecer a participação de todos que estão aqui participando ao vivo ou que vão visualizar esse vídeo posteriormente. E aí vou relatar duas questões. A professora Anabela participou aqui e falou, né? Seja inquieto e tenha um propósito. Isso faz parte da questão da pesquisa. E o Francisco Leonardo também falou, agradeceu aí a sua fala, nosso momento aqui, e falou, ó, sua pesquisa certamente será um estímulo para nós. E o objetivo da nossa roda de conversa é essa mesmo, é que se torne estímulo para outros pesquisadores, entendam aí o processo e desperte mesmo essa inquietação para pesquisar, para fazer ciência e não guardar isso para si só como um trabalho de conclusão de curso, publicar, dar vida à sua pesquisa. E aí nós chegamos ao final e gostaria de agradecer ao tempo do professor aqui com a gente por essa conversa muito agradável. Gostaria de convidar você também a acessar o site do grupo de pesquisa. Acesse o nosso site, vai estar no link na descrição do link do vídeo, e aí você pode estar entrando em contato e dando sugestões. No formulário de participação você também pode dar sugestões para os próximos episódios. Nós vamos ficar por aqui e agradecemos a todos pela participação e pelo dedicar um tempo aí para nos ouvir e partilhar deste momento com a gente. Um abraço, até o próximo episódio. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades.